Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast Unicesumar. Diretamente dos estúdios do Subsolo -1 da Unidade Ponta Grossa, começa agora o Histórias, um podcast Unicesumar. Meu nome é Alan, bom dia. E eu estou novamente com a professora Laís. Bom dia, prof. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Estamos muito animados hoje? Estamos bastante animados hoje. Já foi muito café, gente. Já, foi bastante. Mas, enfim. Recados, professora? Recados. Temos alguns recados para esta semana, pessoal. Então, nós estamos tendo a amostra científica, estamos tendo o EPCC, que é dos alunos de iniciação científica, e estamos em semana de bancas de TCC. Então, participem, vale certificação aí, todos esses eventos, certo? E o que mais? Que eu já esqueci? Eu só queria agradecer os recados dos alunos da semana passada, que Sim. A gente recebeu os recados de vocês, do Dia dos Professores. Queria mandar um beijo para todos vocês. Muito não vou lembrar de todos. obrigada pelo carinho. Não vamos nomear para não esquecer ninguém. Exatamente. E um beijo, um abraço também para todos os professores. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? Afinal de contas, o nosso trabalho é isso, deslumbrar as pessoas com o nosso conhecimento. Ah, sim, e dia 30 tem a ação do Outubro Rosa aqui na instituição. Então também vai ser o dia inteiro, vai ser vai ser muito legal esse evento, vai ter bastante coisa, bastante como é que é? Ativações? Atividades e ativações. Isso. Então participem. Muito bem, vamos para a nossa convidada de hoje? Vamos lá. Muito bem, currículo rápido da nossa convidada. Ele sempre fala currículo rápido, mas nunca é. Nunca é, porque as pessoas aqui são muito, né? Muito instruídas. Exato, elas têm muitos cursos e etc. Isso. Mas eu tento fazer o mais rápido possível, eu dou uma bom. resumida forte. Vamos lá. Eu descobri hoje que, na verdade, nossa convidada foi minha veterana. Ah, é? É. Chique, hein? Por isso que você tem medo dela? Não tenho. Não tenho medo. Para, Laís. Vamos lá, currículo rápido. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela nossa querida UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Por isso que eu falei que ela foi minha veterana, porque Certo. eu também sou graduado em Ciências Biológicas. Muito bem. Entendeu? Mas ela não é só isso. Ela ainda é graduada em Tecnologia de Alimentos pela UTFPR, graduada em Química pela Universidade Estadual de Ponta Grossa também, tem especialização em Educação de Jovens e Adultos, é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutor em Química. E atualmente é a nossa querida, maravilhosa coordenadora do Centro de Ciências Biológicas e Saúde da Unicesumar. Nossa chefa. A chefa. Né? Além disso, ela é uma cidadã do mundo, porque ela viaja muito também. E ela tem já cadeira cativa no Rock in Rio. Ah, ela comparece a muitos concertos, muitos shows de rock and roll. Com vocês, professora Tati Stremer. Bem-vinda, Tati. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Seguinte, se você falar que morou em Manaus ou nos Estados Unidos, aí eu assumo que eu não conheço ninguém. Porque todo mundo ou morou nos Estados Unidos ou morou em Manaus. Isso. Todo Thiago, mundo. né? Eu também fiquei surpresa. Já sabia mais ou menos da história dele, mas não tanto assim. A Jana morou nos Estados Unidos, o Paulo morou nos Estados Unidos. É. Quem não morou nos Estados Unidos? Eu não morei. Ah, então beleza. Já começamos melhor. Vamos lá. Conte a sua história. Desde sempre. Desde sempre é boa, né? Desde sempre. Desde o início. Pode ser desde que você nasceu. Exato. Não, porque você tem muitos cursos, é muito curioso. Tudo bem, é tudo meio que direcionado para a mesma área. Mas eu, por exemplo, não sei, nas suas especializações, depois mestrado, doutorado, eu não sei especificamente o que você fez. Mas sim. conta desde onde você nasceu. À vontade. Como foi criada, Sim. por que você quis fazer biologia, depois se arrependeu e fez outras coisas. Tô brincando. Eu amo ciências biológicas. Eu também. Você fez bacharelado ou licenciatura, na verdade? Licenciatura. Ah, então tá. Mas pode começar. Já falei demais. Então, eu sou de Ponta Grossa mesmo. Nasci aqui em Ponta Grossa. Tenho 2 irmãos. Um irmão já é falecido, que é mais novo. Sou a irmã mais velha dos 3. Então, cresci ajudando a cuidar dos irmãos. Minha mãe fala isso até hoje. Ela fala, você sempre cuidou dos seus irmãos e tal. Por ser a mais velha, né? Pouca diferença de idade, mas já fazia isso. Então, desde sempre aprendi a organizar o rolê ali, as coisas em casa. Sim. Eu tenho esse perfil mesmo de estar ali organizando as coisas e muito disso vem de quando eu era, acho que criança mesmo, assim, até a adolescência, né? Quando eu nasci, cresci, na verdade, num bairro aqui de Ponta Grossa chamado Santa Terezinha, não sei se vocês conhecem, Sim. Fica do lado do Centro de Eventos. Sim. Então, morei ali até os meus, eu acho que 14 anos, por aí. E aí, me mudei para Umburanas porque minha mãe já era funcionária da UEPG. Então, minha mãe, ela entrou como técnica de laboratório na UEPG
em concurso. E aí ela ficou lá até se aposentar, mas se aposentou já como secretária de curso de pós-graduação, né? Sim. Quando ela foi, que você conhece. Beijos ali. Então, assim, mudei para perto em virtude disso. Meu pai é motorista de ônibus e viagem ainda até hoje. Hoje já é aposentado, mas ele gosta muito de viajar, então ele continua viajando. Quase toda semana ele faz uma viagem. Então, para ele, tanto faz o lugar da cidade que a gente morasse. Para minha mãe era muito melhor lá e a gente estudava no CAIC também. Sim. Eu e meus irmãos. Na verdade, eu e minha irmã, e meu irmão foi expulso. Minha irmã teve que ir junto, porque era a idade mais próxima. Meu irmão era bem difícil de atentado. E eu fiquei lá no CAIC mesmo, estudei no Borel, que era perto ali também. Você fez técnico no Borel? Não, na minha época já não tinha técnico. Eu peguei, acho que... meu marido fez técnico no Borel, a gente se conheceu na escola. Mas eu estava no primeiro ano do ensino médio, ele estava no terceiro. Então, acabou 2 anos antes. Acho que ele foi da última turma de técnico. A época de técnico ali. Daí, depois que voltou. Alguns anos depois, né? Hoje em dia tem, mas na minha época não tinha. Foi uma pausa, assim, eu acho que teve no período ali. E aí, como minha mãe estava no EPG, trabalhava ali, eu ia... com frequência no EPG, né? Porque era o teu quintal. Ela me levava lá, e aí, assim, ela trabalhava em laboratório de micro, ela trabalhou em outros, eu não lembro agora, mas aí ela ia, tinha professor lá, que estava sempre com ela, daí ela pedia para me mostrar as coisas. Eu lembro de estar com 10, 12 anos e olhando no microscópio, assim, lâmina, né? De anatomia vegetal, de tecido, enfim. E aí aquilo me encantava muito, eu sempre gostei bastante. A matemática nunca foi muito meu forte, assim, desde a escola. Fui desenvolver bastante, assim, habilidade de cálculo mais quando fui fazer química, na verdade, doutorado, porque aí precisou bastante disso. Mas antes já não era tanto. Então, eu tinha aquele preconceito de que matemática não era muito meu forte, biologia era muito longe da matemática, aparentemente. E aí eu falava, é um negócio que eu gosto. Essa ideia falsa. Aí chega no segundo ano, bioestatística na sua cara aqui, queridão. Exatamente. Aí, números? Eu fiz no primeiro ano ainda de faculdade, de estatística ainda. E foi difícil para passar. E na época eu ainda fiz o TF junto, né? Eu entrei nos 2 vestibulares ao mesmo tempo. Nossa. Então, quando eu fiz ciências biológicas, foi por isso. Falei assim, gostava, era uma coisa que, assim, eu achava muito bonito, muito interessante o que eu tinha visto. Eu ia no laboratório de zoologia, então eu tinha uma proximidade muito grande ali já, né? E aí fiz o vestibular para ciências biológicas. Na época tinha o EPG, bom, ainda é isso, né? Agora que está o instituto entrando aqui. Tinha o EPG e a UTF como universidades públicas, né? Aqui da cidade. Fiz um vestibular em cada, né? Na época o UTF, como está voltando agora, era vestibular normal mesmo, não era Enem, né? E aí passei nas 2. Sim. E aí eu fiquei com dó de largar uma das 2. A UTF estava em greve na época. E aí comecei o EPG, a UTF fui começar lá em abril, maio só. Era junto, mas atrasou bastante, porque ficou uns 4, 5 meses em greve, né? E aí entrei na UTF, já estava no EPG há algum tempo, já tinha me adaptado um pouquinho mais, né? Por já estar há algum tempo. E fui falar, vou tentar. Vou ver até onde dá, né? A hora que não der, eu largo. Vejo o que eu gosto mais e largo. E aí não larguei, fui até o final, porque fui gostando. Daí a gente faz amigos. E aí eu estudava, quando comecei de manhã na UTF e à tarde na UEPG. Meu curso era vespertino na UEPG. Depois eu mudei a UTF para noite, e aí fiquei à tarde na UEPG e à noite na UTF, durante a graduação, até por uma questão de deslocamento. Os ônibus, era bem ruim para chegar, eu tinha que sair muito cedo de casa, tipo 5 horas da manhã para chegar na UTF, a tempo da aula, e aí acabava chegando muito tarde em casa, tarde, né? Aí mudei. Enfim, e aí fui até o final. Você acha que um curso ajudou no outro? Você está fazendo biologia e alimentos? É alimentos, né? Era, tecnologia. Até assim, no primeiro ano eu tive cálculo, CDI, né? Na UTFPR. Sim. E aí meu marido estudava engenharia na época, né? Na UEPG. E ele fazia o TF também. Nós dois fazíamos a mesma coisa. Ele fazia o TF e o EPG ao mesmo tempo, e eu também. Até por isso, na época, eu mudei pra noite. Foi um dos motivos também. Porque o curso dele era integral, né? E aí ele não podia fazer de manhã na UTF, só fazer à noite, pra gente se ver. Sim. A gente fez isso, mas tem que ajeitar a logística do horário do ônibus pra gente se ver no ônibus, A né? logística do amor. A logística do... Na hora da ida pra aula e na hora da volta da aula, a gente se encontrava no ônibus, né? Até o terminal central, pelo menos.
E aí, me ajudou muito, porque aí, na verdade, assim, as disciplinas eu não aproveitei, né? Não tinha como aproveitar porque estava acontecendo ao mesmo tempo, então não tinha como dispensar a disciplina, né? Mas, assim, tinha muitas coisas que eu via lá, e aí a UTF eu tive microbiologia geral, por exemplo, eu fui ter na UEPG depois, só que carga horária diferente, a ementa tinha um foco um pouco diferente, mas era microbiologia. E aí, quando eu fui fazer a micro na UTF, eu já estava fazendo biologia, então toda a parte básica da biologia eu já sabia, então para mim era muito tranquilo, né? Essas disciplinas, assim, me ajudaram muito, mas não só isso, a parte de raciocínio mesmo, de saber estudar, a organização, eu tinha que me organizar muito, né, para estudar, assim, calendário, isso ajudou bastante e eu... até hoje eu penso isso, sabe? Às vezes quem tem mais coisa para fazer acaba fazendo muito mais coisa do que quem tem menos. Porque precisa se organizar, né? Às vezes a gente faz menos coisa porque a gente não se organiza. Sim. A gente não para e senta e fala, vou montar a minha organização. E aí a gente não consegue fazer. Mas quando você para e faz, você é obrigado a fazer isso por excesso de coisas naquele momento. Sim. Você acaba fazendo, Gerenciamento né? de tempo, né? Exatamente. Então, acho que isso me ajudou bastante até nesse gerenciamento de tempo, que é algo que eu não tinha tanto no ensino médio, porque não tinha muito... Né? Eu tive o privilégio de não precisar trabalhar durante a graduação, então fiz iniciação científica, fiz estágio, fiz outras coisas, né? Que muita gente não podia porque trabalhava, daí não podia fazer, né? Então, eu tive esse privilégio de conseguir me dedicar às 2 graduações, e por isso que eu consegui fazer 2 até, né? Que trabalhando eu não conseguiria, provavelmente, né? Mas você desenvolveu o projeto de iniciação científica nas 2? Fiz na UEPG. Só na UTF, não. Eu fazia de manhã na UEPG. Então, eu fazia IC de manhã na UEPG, a partir, acho que, do 3º ano de graduação. Fazia a IC na UEPG de manhã, à tarde eu tinha aula, né? Então, eu ficava o dia inteiro e à noite eu ia pra UTF. Daí. Entendi. E daí, você terminou? O daí... teu mestrado foi no que especificamente? Então, aí eu terminei... Foi, não, peraí. Antes. Tem química, né? Química depois, depois na verdade. Ainda? Aí, assim, eu terminei a graduação final de 2005, as 2, né? E aí eu fiquei numa pausa ali que eu terminei, né? Dezembro ali. O grau da UTF demorava um pouco mais para receber, assim, de formação. Ia ser lá por abril só, alguma coisa assim. E aí eu fui atrás do estágio. Falei assim, eu vou fazer um estágio porque, enfim, não estou trabalhando ali e tal. E eu fui fazer um estágio lá em Castro, na Fundação ABC, né? Que é uma empresa bem legal, assim. Foi bem legal mesmo esse estágio. Era um estágio voluntário. Na época, a lei de estágio era um pouco diferente, então eu não recebia nada, nem vale transporte, nem nada, absolutamente nada. Era um estágio vinculado à universidade, mas não tinha... não era um obrigatório, né? Então, tinha um vínculo, mas não tinha ao mesmo tempo. E aí, fiz esse estágio. Quando eu estava fazendo estágio, abriu um teste seletivo na UTF-PR para professor. Eu não tinha colado grau ainda na UTF-PR, né? Abriu um teste seletivo para professor colaborador na UTF, na Alimentos. E aí, eu falei, vou fazer. Porque, assim, eu lembro por algum motivo, não sei em que momento, que dia, quando que foi, eu estar indo embora, eu estava falando com alguém sobre ser professor, e eu falei para a pessoa assim, isso é uma lembrança que eu tenho muito marcante, eu estava no terminal central, saindo no ônibus, estava de pé na porta do ônibus, eu lembro que eu falei, eu vou ser professora de universidade um dia, é o que eu quero. Assim, em algum momento eu falei isso. Do nada? Não sei, não lembro o contexto. Provavelmente estava falando sobre isso e tal, eu falei, é meu sonho. E aí, quando abriu, eu falei, é uma oportunidade, né, vou tentar. Eu não tinha mestrado, não tinha nem colado grau ainda, na verdade. O teste seletivo não pedia mestrado, ele pedia graduação, porque na época foi antes da reformulação do ensino tecnológico, foi antes do Reúne, que existiu depois, acho que 2010, por aí, que reformularam o ensino federal, né? E naquela época pedia a graduação só. Eu tinha quase graduado, né? Não estava graduada ainda. E eu fiz, e eu passei. E aí eu passei, só que eu não podia assumir, porque eu não era graduada ainda. E aí eu lembro que eu fui conversar com um reitor da universidade, da UTF, e fiz uma reunião com ele, conversei lá, e aí implorei para fazer uma colação de grau de gabinete. Né? E aí eu colei o grau, era 4 horas da tarde, 7h30 eu estava dando aula. Estava em sala de aula. Estava em sala de aula dando aula. Assumi naquele dia. Eu colei o grau, assinei o contrato, fui para a sala de aula. Aquele negócio de integração, adaptação, nada. Não tem, vai que cola às 4, 7 horas, filha. Aula de núcleo. Um contrato 40 horas, na UTF. E aí fiquei lá, fiquei até entrar no mestrado. Aí no ano seguinte eu entrei no mestrado. No meio do ano, assim, começo de 2006 eu comecei a dar aula na UTF. Começo de 2007 eu passei no mestrado, aí que eu fiz a prova e tudo mais, né? No meio de 2007 saiu uma bolsa do mestrado. Como estava bem puxado, assim, porque eram disciplinas, uma grande carga horária, enfim, né? Eu acabei optando pela bolsa, saí da UTF, porque eu tinha mais 6 meses de contrato e lá eu não poderia renovar, né? É um contrato que tem que ter uma pausa. Não sei se é assim hoje em dia ainda.
Mas na época era. E aí eu falei, eu tenho mais 6 meses, a bolsa é 2 anos, vou ficar com a bolsa, né? Para terminar o mestrado. E aí optei pela bolsa e fiquei fazendo mestrado até aí final de 2008, né? 7, 8, exatamente. 2 anos ali. E aí, quando eu estava terminando meu mestrado, nos últimos 6 meses, eu acho, começo de 2018, né? Meu marido passou na... 2008. Meu marido passou na Copel, que é onde ele trabalha hoje em dia, né? Na época a gente era namorado ainda, mas a gente já estava namorando há 10 anos, né? Nossa. Desde sempre vocês dois juntos. Sem pressão nenhuma, galera. Normal, muito normal. Então, assim, a gente já estava desde 99, né? A gente começou a namorar, agora a gente fez em outubro 24 anos. Olha, que a gente parabéns. tá junto, obrigada. Que legal. E os dois esqueceram, inclusive. Pela primeira vez, Mas ninguém depois de lembrou. 24 anos, né, também. Ninguém Tá lembrou. perdoado. A gente sempre comemorou e esse ano a gente esqueceu. E aí acabou que ele foi morar em outra cidade, porque ele passou para Irati, foi para Prudentópolis. Eu estava na época de escrita de mestrado, decidi ir junto. Falei assim, eu vou me mudar. Aí no final de semana eu desmontei meu guarda-roupa na chave de fenda. Porque ele não tinha móveis na casa, na kitnet que ele estava morando. E falei, tô indo. E aí meu pai já ele trabalhava numa empresa de ônibus que passava por Prudentópolis e aí carregou no porta-mala do Já fez a mudança. ônibus minha mudança. A gente pegou num posto de gasolina. Ele tinha recém comprado um Palio pequenininho. Sim. Carregamos no porta-mala a mudança inteira num posto de gasolina de madrugada, assim, sabe? E fui morar pra lá. Morei lá em Prudentópolis até 2010. Até fevereiro, por aí. Agosto de 2010. E aí, em 2010, eu casei, que daí a gente casou, fez festa, essas coisas de casamento oficializado, assim, na igreja, festa e tal. Mas aí eu morei lá durante todo esse tempo. Deu 2008, um pedaço, 2009, 2010, deu 2 anos e pouquinho. Uma cidade muito boa, inclusive, maravilhosa. Prude. Tenho saudade. É bom. Uma cidade excelente, só não tem campo de trabalho para mim, né, na docência. Sim. No período que eu fiquei lá, trabalhei em escola. Desde quinta série, que era a quinta série na época ainda, né? Até ensino médio. Terra das Cachoeiras Gigantes. Fiz muita coleta lá. Isso aí. Não, lá é lindo, né? Não, é bonito, eu acho legal Prude. Não, é maravilhosa. Tem um chalezinho lá que é bom de comprar Cracóvia. Mas o melhor lá dentro da cidade. Tem não uma açougue lá, acho que é Alvorada, que produz, assim, o preço é maravilhoso, assim, a gente compra ali lá. na estrada, né? São pra turistas como eu. Ele acaba puxando um pouco mais o preço, né? Ô, Tati, você lembra das disciplinas que você entrou pra dar ou da disciplina que você entrou pra dar na UTF, quando você passou de colaboradora? Nossa. Eu trabalhei com tudo, assim. Mas eram disciplinas da área de alimentos, né? Trabalhei com tecnologia de leite e derivados, tecnologia de carnes, tecnologia de cereais, desenvolvimento de embalagens. Caraca. Conservação de alimentos de origem vegetal, conservação de alimentos de origem animal. Passou por toda a grade. Eu trabalhei com praticamente tudo que tem, assim. Eu só não trabalhei com operações unitárias, que tinha, né, já assim, que deram o pessoal da engenharia que trabalhava mesmo. Mas as de tecnologia eu trabalhei todas, eu acho. Quase todas, em algum momento, assim. Porque, na verdade, eu trabalhei na UTF 2 vezes. Eu trabalhei essa vez em 2006, 2007, daí eu fui para Prudentópolis. Quando eu casei em fevereiro de 2010, eu fiz um teste seletivo aqui, porque meu marido, no dia do nosso ensaio de casamento, ele recebeu uma ligação que ele estava tentando já, que ele ia conseguir uma transferência para Castro. Isso tipo em janeiro, ali, fevereiro. E que ia dar certo uma transferência dele para Castro, que ele estava pleiteando. E aí eu fiz um teste seletivo nessa época, em janeiro, para a UTF de novo. E aí passei. E aí voltei para dar aula no UTF. E aí voltei a dar aula, então eu trabalhei um monte de disciplina, porque eu trabalhei 2 vezes lá, na verdade, no mesmo curso, né? E aí trabalhei ciências biológicas também, biologia, né? Na verdade, não ciências biológicas. Biologia para ensino médio, porque tinha o curso... Era técnico, será? Eu acho que era técnico, o ensino médio mesmo que teve, não sei se tem hoje em dia ainda. O Cefet. Ele tinha ensino médio, mas ele tinha o técnico, depois virou só médio, depois voltou o técnico, se não me engano, tempos depois. E hoje eu não sei como é que tá. Eu também não sei. Inclusive tem alunos aqui, tem um aluno que é da arquitetura. Encontrei com ele em uma formatura uma vez, ele é aluno aqui, ele foi meu aluno de ensino médio lá no... Eu falava, eu lembro dele, lembrava. Eu não lembro às vezes do nome, é muita gente, né? Assim, de longo prazo, mas a gente reconhece, né? E aí eu falei, lembro de você, encontrei com outros alunos e tal, assim, daquela época. Isso foi lá, 2007, eu acho, que eu dei aula pra ele. 2008, não sei.
Mas é isso, aí acabei passando... Como professora, passei já por... Só não trabalhei com Fundamental 1, né? Com criança pequenininha, assim, porque eu não tenho magistério, nem pedagogia. Sim. Mas já trabalhei com tudo quanto é... Assim. Eu admiro, assim, os professores de ensino fundamental, porque, nossa, eu acho que eu não ia conseguir. Provavelmente você conseguiria, mas é exaustivo, assim, Eu acho que o mais trabalho é exaustivo. triplicado, cara. Eu acho que é. Eu admiro também. Não é o meu perfil de aluno, sabe? Eu prefiro o aluno um pouco mais velho. Tanto que os que eu mais me identificava nessa época, que foram 1 ano e meio, eu acho que eu trabalhei com escola, eram os do 3º ano do ensino médio. Era assim, o ensino médio. O 3º ano pra mim era muito tranquilo, né? E aí os de 5ª série foi, assim, tenso. Fiquei 2 anos trabalhando com 5ª, 6ª série e eu tive laringite os 2 anos, assim. Foi quando eu tive. De tanto gritar, né? Sim. Porque eu ficava gritando o tempo inteiro, Sim. pedindo pra eles ficarem parados. Mas aquele negócio do tom de voz, você já tem um tom de voz um pouco mais suave, né, Tati? Mais baixo um pouco. Exatamente. Pra Eu ficava, forçar, parem, não corra, não bata, não brinque. Meu Deus. É desse jeito, Não E é. assim, tem um aluno que eu lembro de dar aula lá em Prudentópolis, uma escola que era do centro, eu acho que era André o nome dele. Menino loirinho, pequenininho. Mas era um foguete, ele não parava. Ele não parava. Era toda a aula minha, assim. Eu ficava cansada, eu saía de lá exausta, assim, sabe? Eu entrava no carro e uma coisa que me acalma muito, assim, é rock pesado, assim. Pesado mesmo. Uma coisa que pra mim já me falaram, uma amiga minha que é psicóloga, falou assim, você tem que ver aqui. Isso não é normal. Tem que ver isso aí, né? Você tem que ver isso aí, tem que analisar isso aí. Mas eu não trabalhei isso em terapia ainda. Mas assim, eu me acalma. Se eu tô estressada, assim, Sim. extremamente estressada, eu coloco o fone de ouvido aqui na coordenação mesmo, coloco um rock alto, não a ponto de incomodar os outros, mas alto a ponto de não ouvir mais nada. E no carro eu fazia a mesma coisa nessa época. Eu entrava no carro, ligava um bem alto, assim, que certas pessoas paravam e pensavam, nossa, essa é doida, né? E colocava isso e ficava escutando até pra relaxar, sabe? Relaxa. Mas assim. talvez porque daí preenche, né? O rock alto, assim, o som Eu acho que sim, né? preenche, né? E daí Faz você não sentido. escuta mais nada e de repente não pensa em mais nada e fica só aquilo ali. Acho que né? sim. É o estresse, né? Ali na hora, E se te no momento. acalma, é bom a gente saber, a gente se conhecer ao ponto de saber o que a gente acalma, né? Claro. Às vezes se Exatamente. fosse colocar lá uma musiquinha leve de relaxamento, você ficaria mais estressado ainda. Sim. É bom saber. Ah, ficaria, acho. É bom. Mas qual que era, no teu mestrado, qual que era a tua linha de pesquisa? Qual que foi o teu projeto? Eu trabalhei com análise de linhagens híbridas de milho. Nossa, mãe. Fiz uma análise... não tem muita relação com... Eu trabalhei a parte de análise físico-química, né? Então, eu fiz toda a análise físico-química, a parte de micotoxinas, que eu puxei ali, porque tinha relação com ciências biológicas, né? A parte fúngica. Mas o forte era a parte físico-química. Era um projeto muito grande que foi aprovado naquele ano, que a UEPG pegou, assim, então tinham vários alunos de mestrado dentro desse projeto, que era um projeto de caracterização das linhagens de milho que eram produzidas no estado do Paraná por pequenos agricultores, sabe? Então era para fazer uma análise de como estava, como que era. Então tinha bastante pessoal da agronomia, tinha pessoal da química, tinha pessoal de alimentos. Era um projeto Meio temático. bem grande, Meio assim, projeto sabe? temático, Muita né? gente. Um grupo envolvido. Bem grande, E aí eu acabei pegando uma parte, né, desse projeto na época e trabalhei isso no mestrado. Foi um projeto bem interessante, assim, deu para desenvolver bastante habilidade. Eu já tinha alguma habilidade na parte da análise físico-química, porque quando eu fiz aquele estágio na Fundação ABC era na físico-química. Então eu já sabia fazer as análises. Daí quando veio o mestrado, somou uma coisa na outra, né? Não foi pensando nisso que eu fiz no estágio, mas ajudou, né? Sim. Ajudou bastante. E mestrado é aquela coisa, né? O mestrado é desenvolvimento E é rápido, né? Porque você 2 pensa, anos. são 2 Pesquisa. anos. Nossa, mas pra pesquisa 2 anos é pouco, né? É pouco. Passa muito É rápido. pauleiro. É o que eu falo. Nossa. Você termina, né, não só com o diploma. Você sai com algum trauminha, uma úlcera, né? Sim. Uma ardência ali na garganta. Uma insônia, de É, repente. complica. Eu saí com uma labirintite. Aí, ó, tá vendo? Mas assim, gente, a gente não quer desencorajar ninguém né? Faça um mestrado. Não, Faça um ótimo. mestrado, faça um doutorado, assim. Saí com uma labirintite, mas foi ótimo. Né? Tá tudo certo. Daí, Tati. Daí, doutorado. Aí você foi pra parte da química pro doutorado. E assim, aí essa época eu entrei na UTF, aí comecei a dar aula em uma outra faculdade aqui da cidade também, né? Ao mesmo tempo, assim, estava na UTF, comecei nessa outra faculdade. Aí passei na UEPG como professora, fiz um teste, passei para dar aula na UEPG, comecei a dar aula na UEPG e saí da UTF. E aí fiquei nessa outra faculdade e na UEPG. E aí decidi fazer doutorado.
né? Conversando com um colega meu que era do departamento que eu trabalhava na UEPG. Ele nem era daqui, ele é da Colômbia, eu acho. Não me lembro qual país que ele é, o Augusto. E ele me encorajou, assim, no almoço no RU, eu lembro, assim, nitidamente, a gente estava almoçando, ele falou, por que você não faz doutorado? Eu falei, olha, nesse momento, não sei, né, não tem nenhuma linha ali e tal, eu estava recém-casado, eu falei, não, eu não tô querendo ir morar em outra cidade, eu ficar indo e voltando e tal, a logística não estava muito fácil, meu marido estava em Castro, estava aqui, estava indo e voltando, já estava meio complicada a logística aí, né? E aí eu falei assim, não tô querendo nesse momento, quem sabe no ano que vem. Aí ele falou, não, mas eu conheço um pessoal que tá fazendo na química, que tem umas linhas bem diferentes e tal. E eu não conhecia, na verdade. Eu falei, vou ver, né? E aí fui pesquisar. E aí vi que tinha um professor que trabalhava com a parte de química ambiental. Me interessei por essa área, né? Que não tem nada a ver com o meu mestrado, então foi sofrido, porque quando a gente faz essa ruptura entre mestrado e doutorado, você tem que começar do zero, né? E quando se dá a sequência é mais tranquilo, porque você já tem pesquisa anterior, você já tem um ponto de partida, né? E aí fui conversar com esse professor, ele me apresentou algumas ideias e tudo mais, eu gostei, e aí decidi fazer. Então eu trabalhei no doutorado com a parte de pesquisa de pesticidas em tecido de peixe. Então, a gente fez desenvolvimento de método. Então, eu desenvolvi método de análise de pesticidas, de um grupo de pesticidas que são organoclorados em tecidos de peixe e apliquei isso em alguns reservatórios, alguns locais da cidade para análise ambiental mesmo. Então, o meu doutorado é em Química Analítica Ambiental. Então, por isso, o desenvolvimento e validação de método analítico, sabe? Então, eu trabalhei com cromatografia gasosa, então foi assim, não foi fácil, mas foi muito bom. Eu falo que, no final... eu lembro quando eu terminei, assim, eu falei muito mais do que a pesquisa em si, mas me mudou o processo, sabe? Me moldou muito, assim, o processo do doutorado, assim, me mudou muito durante. Mas não necessariamente pelo conhecimento técnico, mas pelo processo mesmo, da pesquisa, tudo que eu passei. Eu tive, assim, uns 4, 5 equipamentos que tiveram problema enquanto eu estava usando, não porque eu estava usando, mas porque são equipamentos complexos e que dão, assim, problema, e mais uma pessoa usava também, né? Sim. E aí acabava que ele não funcionava, ou acabava um determinado insumo, e é coisa de, às vezes, 15 mil reais para adquirir, a universidade pública, às vezes não tem verba, daí ficava 6 meses parado, daí eu pegava outro equipamento, daí, não sei o que, aconteceu isso e aquilo. Então, eu fui aprendendo a mexer nos 4, 5 equipamentos diferentes. Então, isso desenvolvi bastante habilidade, ele também, né? Mas, principalmente, a questão do processo em si, né? O doutorado, ele molda a gente, né? E o mestrado difícil, também. Né? Eu acho assim que o mestrado já tem a sua dificuldade, mas eu acho que por ele ser muito rápido, não dá tempo da gente sentir. Mas o doutorado... eu tô fazendo o meu doutorado, né? Eu acho difícil, eu tô achando difícil. Mas mentalmente, pra mim, foi mais saudável o doutorado do que o mestrado. Não por... assim, pelas outras pessoas. Por mim mesmo, pelo tempo, né? Eu me cobrava mais lá, daí no doutorado me cobria um pouco menos. Meus 2 orientadores eram bem tranquilos. Graças a Deus, tive muita sorte em relação a isso. Mas, assim, a questão mental do doutorado foi mais tranquila. Eu fazia mais atividade física, isso faz muita diferença. Atividade física salva a gente, né? Disso, assim. E, enfim, né? Então, não foi um processo tão traumatizante, mas me moldou. Aconteceram muitas coisas no percurso, né? Eu comecei a dar aula aqui, no meu último ano de doutorado. Então, assim, já entrei com 30 horas aqui em sala de aula, terminando o doutorado. Ainda estava terminando a parte prática, porque, em virtude de tudo isso que eu tive, acabou atrasando a parte prática, ficou para o último ano. Meu irmão faleceu no último ano de doutorado, que foi meu primeiro ano aqui. Então, tudo isso vai trazendo algumas coisas no percurso, né? E aí, mas assim, eu não digo que me arrependo, porque eu não me arrependo. Foi muito bom, eu fiz no tempo certo. E fui fazer a licenciatura em Química durante o doutorado. Então, eu não fiz antes. Por isso que eu falei que foi depois. Então, eu entrei no doutorado, em virtude do contexto ali do projeto e tal. Mas quando eu comecei a pesquisar, era Química, né? Sim. E eu precisava de base química, que eu tive, mas lá em 2002. Então, assim, isso a gente já está falando de 2014. Então, assim, fazia algum muito tempo, né? E eu não lembrava de muita coisa. E muita coisa eu não tive, porque era química que eu não tive na graduação, que não era química, né? E aí eu fui estudar química, aí conversei com o meu orientador, falei, será que eu consigo fazer umas disciplinas como aluno especial, só assistir, para tirar dúvida e tal, e pegar alguns conceitos?
Aí ele que sugeriu, ele falou, mas por que você não faz vestibular e não tenta entrar? Na época precisava, não tinha esse negócio de vaga remanescente, ou fazer vestibular mesmo, né? E aí eu fui lá, fiz o vestibular, passei, ouvi meu nome no rádio. Olha aí, na Mundi. Na Mundi. E aí fui lá fazer a graduação. Consegui fazer em 2 anos. Porque aí, em virtude de todas as 2 graduações que eu tinha antes... Você eliminou um monte de Aí coisa. eliminei bastante coisa. Eliminei pedagógica, porque eu já tinha licenciatura. Eliminei várias da química, porque na UTF tinha bastante química, né? Então, eu consegui eliminar as básicas de química todas e fui nas específicas. E a graduação em química me ajudou muito. Sim. E assim, eu digo assim, eu vejo vários alunos aqui estudando que são mais velhos, assim. Eu já fui estudar com mais de 30, né? Fazer química. Já estava fazendo doutorado, já tinha dado aula em universidade, em escola. Tinha já uma outra experiência, né? Fora a idade, né? Que é o fator principal, eu acho, ali do tempo, né? E foi outra coisa, assim, sabe? Foi outra experiência. Não necessariamente não necessariamente pelo conhecimento prévio, né? Mas, assim, por aproveitar mais e o raciocínio ser um pouco diferente. Então, É que a maturidade, né? maturidade traz pra gente uma forma de raciocínio, nossa, totalmente E diferenciada. você se torna uma pessoa mais regrada também depois de um tempo, né? Fica mais fácil de você organizar. E eu acho assim que também, depois de algum tempo, que a gente já tá mais velhinho, eu acho assim que nem eu olho pra mim. Idosa. Mas eu olho pra minha graduação e eu penso assim, nossa, eu podia ter aproveitado mais algumas matérias, assim, né? Podia ter me dedicado um pouco mais. Sim. Né? Tipo assim, você não aproveitou tudo o que o curso oferecia. Então, Sim. depois. E a gente só tem essa maturidade depois, né? Sim. Cara, mas hoje quando eu entro, sei lá, eu entro no site da Unicesumar e procuro lá os cursos EAD. Nossa, dá vontade, hoje em dia dá vontade de fazer muita coisa. Que eu acho que complementaria. Só não faço porque eu não tenho tempo. Exatamente. Mas se eu tivesse, eu acho que teria um... Porque hoje eu paro pra pensar justamente isso. Hoje eu tenho maturidade pra conseguir acompanhar isso, me formar sem problema nenhum e aquilo complementar a minha formação. Enriquecer. Exato. Só quando Falta a tempo. gente chega numa certa idade trabalhando com algumas coisas que te falta tempo, né? O EAD tem que ter uma... Você tem que ser mais chama? regrado. Eu faço curso EAD, né? Eu fiz. Mas eu vou te dizer que pra mim não é tão simples assim, sabe? Eu tento me organizar em dias específicos pra fazer, mas tem semanas que... Então, assim, eu tenho disciplinas DP no meu histórico, porque... Enfim, não entreguei, não fiz, não deu. Né? Foi assim, é um prazo que pra mim às vezes era semanas que eram bem caóticas, assim, e eu não consegui sentar e fazer aquilo, sabe? Então, tô fazendo. Tem um curso que eu comecei em 2020 e não terminei ainda. Já deve ter terminado. E aí, eu tenho outro curso que eu comecei ano passado, eu tô fazendo. Mas, assim, vamos fazendo. Eu tô com 2 graduações fazendo ao mesmo tempo, né? Então, tô fazendo. Quais? Mas vamos ver, né? Pode curiosidade. contar. Eu tô Você pode terminando- contar pra gente? Não, posso. Porque eu tô terminando agora. Faltam, acho que 2 disciplinas, 3, se eu não me engano. Design de interiores, que eu comecei em 2020. Caraca! Aham. Mas, não, eu vou confessar. Tava imaginando outra coisa. Eu vou confessar uma observação. Diga. Eu acho a Tati muito elegante. Sim. Ela tá obrigada. sempre muito arrumada. Assim, Eu e diria que da galera que dá no Sesumar é a pessoa mais elegante que tem. Porque, Ai, obrigada. Não, Gente, mas eu admiro porque... Eu sempre converso com a minha esposa e falo, você viu como a Tati tá elegante hoje? Ela tá sempre assim, né? Sim. Combinando. Na assim. beca. Eu acho bonito, porque pra mim é uma dificuldade. Olha, se eu pudesse vir de pijama, eu acho que eu viria. Eu tenho muita preguiça de me arrumar. Mas eu sou 2 personas, assim. Eu sou a persona que trabalha e a do final de semana. E você não me vê de salto no final de semana, em festa, em qualquer lugar eu não uso salto. Só uso salto aqui. Os meus saltos são pra trabalhar. Inclusive, posso te contar um segredo? Pode. Eu sei quando você vai entrar na minha sala, eu Pelo começo a escutar... toque-toque, né? Eu sei, já me falaram isso. Cara, eu falo, quer ver que a Tati vai entrar aqui? Já. E tac, tac. A Tati, dá licença, professor. Eu Sabia. até falo pros alunos, quer ver que a coordenadora tá vindo? Aí eles ficam assim, como é que ele sabe? Eu sou mágico. A minha Já me bola falaram de mesmo, o cristal. toque-toque. Ah, É mas específico. É bom porque, né, às vezes a gente tá falando alguma besteira dentro da sala, a gente Aí já não, olhe bem, segura. temos as funções. Oi, professora, boa noite, tudo bem? Fique à vontade, pode? Faz, né? Pode Faz falar com os ali a alunos sem persona. problema nenhum. Então. Você já se prepara, né? Mas enfim, Mas- eu admiro porque pra mim é uma dificuldade. Inclusive, Se se vestir você bem? chegar na minha casa sem avisar, você vai me encontrar vestida de mendiga. É mesmo? É. Ah, mas tem coisa mais gostosa. Tem coisa mais gostosa, gente. Você botar aquele moletom velho e sentar no seu Nossa. sofá e ficar o fim de semana inteiro assistindo Netflix. Inclusive- Quer dizer, tem coisa mais gostosa, mas vocês entenderam meu ponto. Tem os pijamas que eu fico em casa. É bom, bota um Crocs. Crocs é aquela coisa que é horrorosa, mas é confortável. Vexatório, porém confortável. Sim. Né? Mas a gente não vem pra universidade de Crocs, por exemplo. Não, mas eu viria se não ficasse tão feio. Você consegue imaginar a Tati de Crocs? Eu não. Eu também não. De Eu forma tenho. alguma. Aí, ó. E a rosa ainda. Olha aí. Eu tenho um roxo todo E manchado. já usei pra ir em vários lugares, inclusive. Mercado. Ah, não, Enfim, normal. em Ah, outros sim, lugares, claro. assim. Não em festas, É né? bom.
Sim. Uma do pijama, uma vez eu fui de Crocs. Por mais festas de pijama. Ué. Eu adoro. Claro, gente, adoro, tem que vai. relaxar, não, né? Isso. É isso Dá aí. trabalho você ser elegante o tempo todo também. Sim. Mas eu gosto de me vestir bem, de me arrumar. Eu também assim, gostaria, só gosto. não tenho dinheiro. Por isso que minhas Ah, roupas mas são não é tudo... questão de dinheiro, Alain. Claro que é, minhas roupas são tudo queima. Mas o meu blazer aqui é da Marisa. Mas É olho pra é escolher. saber combinar, eu acho, né? Eu não sei. É olho, eu tenho um olho Não, eu bom não pra sei. isso. Eu não tô sendo... Não é falsa modéstia. Não é. Eu sei que eu tenho um olho bom porque eu garimpo as Não, coisas, mas é, assim. Eu mas não sou uma é, pessoa que gasta. Tem gente que chega pra mim, nossa, você gasta. Não gasto. Eu compro uma peça ou outra boa, chave, e encaixo No ali, look. sabe? Sim. Peças que tem que ter, que duram mais. Outras não. Óbvio que eu tô exagerando, tô brincando, mas assim, o bom gosto é justamente isso, né? O bom gosto, ele não vem de coisas caras, ele vem justamente de De saber bom escolher. gosto, de saber escolher, saber combinar e tal. A tristeza da minha mãe é eu não saber. No caso. Ela compra as coisas pra Laura, pra minha filha, ela me dá os conjuntos. Ó, filha, esse aqui você vai usar com esse. Aí Sua eu já mãe é guardo. dessas. Aí eu já guardo os conjuntos, porque daí eu sei que aquele ali combina, entendeu? Entendi. É assim que eu faço. A minha mãe já é bem de boa. com isso. Já não puxei ela. Ela fala, não sei quem que se puxou. Eu também não puxei a minha, só que no caso, o contrário, né? É, Porque ela exatamente, sabe se o vestir ou não. contrário. Ah, imagina. E beleza, você terminou tudo, aí você entrou aqui. Agora eu quero saber da sua história na Unicesumar. Como Pois que você é. entrou? Você falou que já entrou com 30 horas. Foi. Meu Deus. Inclusive, a Tati também é uma das primeiras contratadas, né, Tati? Depois do Thiago, ela, acho. Acho que todo mundo depois do Thiago, né? De professora, eu sou a mais antiga. Nossa, Laís. Engraçadinha. Foi boa, foi realmente boa. De professora eu sou a mais antiga que Aham. trabalha aqui. Agora, de funcionário, eu sei que tem um pessoal que é do departamento comercial, Uhum. que trabalha há mais tempo, ou que entrou junto. Na verdade, ali em fevereiro também. Eu entrei em fevereiro de 2017. Aí tem bastante gente do administrativo que entrou na mesma época porque precisava de mais funcionários. Sim. Mas tem alguns que entraram no meio de 2016 ali. Então, tem um pessoal mais antigo ali no meio de 2016, começo de 2016, que ficavam no polo ainda, né? Quando era o polo lá na Vicente Machado. Aí, em 2017, já foi aqui. Então, quando eu entrei, eu fiz banca no polo ainda, porque não existia aqui. Fiz banca em janeiro, lá no polo. E entrei aqui. As aulas começaram aqui, né? No comecinho de fevereiro, acho que no meio de fevereiro deve ter sido, mais ou menos. Porque até o Thiago citou que atrasou um pouquinho, não sei o quê. Acho que não começou exatamente dia 8, 7, deve ter começado dia 20. Tipo isso, né? Uhum. Você lembra quem foi sua banca? Lembro, foi o Evandro, que era coordenador aqui, e o Ludovico, que era diretor. Ludovico? Ah, esse eu não conhecia, não. Era antes do Isso, professor... o Ludovico ele foi diretor em 2017 só. Em Uhum. 2018, o professor Marcos entrou. Ah, entendi. Daí. entendi. Uhum. Uhum. Foram os dois, veja só. O coordenador geral ali e o diretor, né? E aí... Mas foi bem tranquilo. Eu lembro que eu trabalhei um tema... O que era? Então, eu não sabia para que era a banca. Que não falaram. Para que curso que era. Não falaram nada. Aí eu pesquisei os cursos que estavam autorizados para Unicesumar Ponta Grossa. Como assim? Não te Não falaram? avisaram. Só falaram que era uma banca para professor. Daí eu falei, tá, mas para qual... Que maluquice. Enfim. E aí falaram o que tinha que fazer, era uma banca de 20 minutos, na época, meia hora, não lembro. E aí eu falei, tá bom. Aí eu preparei uma aula que era de controle biológico? Não me lembro. Eu sei que era uma banca que funcionaria para nutrição, que falava de alimentos. Uhum. Era uma banca que funcionaria para biomedicina, que eu sabia que estava autorizado. Olha aí. Que funcionaria para ciências biológicas, sabe? Eu peguei uma que Saúde. funcionaria para tudo. Estratégia assim. do grego, estratégia, né, do espanhol, estratégia. É isso aí, galera. E aí fui lá. E aí entrei para trabalhar aqui em fevereiro. Primeiro dia de aula, eu lembro, ou na verdade, assim, quando eu vim fazer a semana pedagógica, que deve ter sido uma semana antes das aulas, algo nesse sentido, estava bem inacabado o prédio, assim. Tinha uma sala de aula entregue só, que foi que a gente usou para fazer o treinamento, as orientações. E duas salas de aula, não lembro. E aí, quando começou as aulas, já tinha, como o Thiago falou, até o banheiro do térreo ali pronto, né? Da onde é a coordenação até o banheiro do térreo. Mais ou menos até o elevador. Não existia, acho que o elevador ainda, a escada, nem nada. Estava até ali. Então, fechava a porta ali. Tinha um tapume que fechava. Uhum. Então, eram aquelas salas que tinham ali. Devia ter aqui umas 4 salas, eu acho, de aula, mais ou menos. Né? Ia até o banheiro, provavelmente ia, eu acho. E aí, não tinha porta de entrada. Aquela porta de abrir e fechar não existia. Era um tapume que eles fechavam. Por umas 2 semanas, eu acho, porque provavelmente atrasou a entrega, a instalação, esse tipo de coisa, né? E aí, aos poucos, a gente foi vendo crescer. Daí, liberou o térreo inteiro.
Aí depois liberou mais um andar. Aí quando foi a inauguração da faculdade, que acho que só foi em 2018, foi a inauguração usando o segundo andar, que ele era um pavimento inteiro, não tinha separação de sala nenhuma, era como se fosse um salãozão gigante, assim, só com umas vigas, né? E aí foi lá a inauguração para a cidade inteira, daí veio algumas autoridades e tal, né? Acho que foi em 2017 ainda, final de 17 ou começo de 18 isso. E aí foi isso. E aí, em 2017 eu entrei trabalhando biologia e bioquímica e ciências fisiológicas. Biologia e bioquímica, ciências fisiológicas, genética e bioengenharia estética. Eram as minhas disciplinas em 2017 aqui. Para psicologia, biomedicina, ciências biológicas. Eu acho que era. Só que tinha mais turmas de ciências biológicas, não, de psicologia, né? Tinha turma de manhã, tinha turma à noite, mais de uma turma. Tinha 2 turmas à noite de psicologia já no primeiro ano, né? E aí biomedicina também, enfim. Era bastante turma e aí acabou ficando com uma carga horária grande no decorrer do ano, né? Na época tinha biomedicina de manhã e de noite também, né? Não, só à noite. Só à noite? Nunca teve de manhã. Os únicos cursos que tiveram de manhã, acho que foi farmácia e nutrição. Ah, era farmácia. A partir de 18, que abriu. Esse ano não tinha esses cursos ainda, né? Eram só esses que eu falei da saúde. Psicologia, biomedicina, ciências biológicas. Era isso. E agora tem planejamento para construir mais um bloco aqui, né? É a sequência do prédio. Eles vão construir, acho que a partir do ano que vem já. Já tá para iniciar a obra. E já é grande, né? Vai ficar enorme. Não sei quantos 1.000 metros quadrados, não lembro agora. Graças a Deus. Isso Mas aí. precisa. Precisa, né? Porque a sala, principalmente à noite, tá tudo cheio, não né? tem sala à noite. Venham para o Unicesumar, nós somos ótimos. Sim, Isso só indica, né? Mas Que os professores são ótimos. Isso mesmo. Modéstia às favas, isso é um sinal sem de falsa sucesso. modéstia. Sem falsa modéstia. Lógico. A excelência do ensino faz isso, que as pessoas Claro. vêm pra cá, né? Se fosse Com ruim, certeza. né? Não Com certeza. viriam. E daí, vamos entrar no assunto cascudo agora. Ai, meu Deus. Não é tão cascudo. Talvez pra Tati seja, né? Porque é pedreira. Que é a coordenação. Quando o Thiago tava aqui, eu até falei que eu acho que quando você tá numa posição que você intermedia entre aluno e professor, eu acho Deve que ser é o uma caos. pedrada dos dois lados. Pedrada no bom sentido. Porque deve ser, psicologicamente falando, bem maçante, né? Porque você tem que lidar com discentes e Com o docentes. Exato. choro dos dois lados. Como que é? Primeiro, como que você chegou nisso, como, né, foi te ofertado, etc. E depois, como você consegue lidar? Você falou que, né, você sempre foi muito organizado, etc. Você sempre fez bastante coisa. O fato de você cuidar dos teus irmãos também ajudou você imagino que sim. cuidar da galera aqui. Mas como que é, assim? Vale o lerite? Não, porque, gente... Faz que nem você fez. Quanto você Quanto ganha? você ganha? Brincadeira. Não, óbvio. Não, mas assim, é porque realmente, eu imagino que deva ser muito complicado. Porque, sabe quando eu falei, você falou que eu tenho medo da Tati? Cara, mas pra mandar mensagem, eu penso 15 vezes antes de mandar uma mensagem. Porque a gente fica, eu pelo menos, eu penso muito nisso. Por quê? Então, porque eu acho que você já tem trabalbalho demais. Eu fico... Nesse ponto, esse comentário que você falou, muita gente fala, ai, me desculpe. Normalmente o professor não fala assim, mas aluno, ai, me desculpe te incomodar. Eu falo. Mas não é incômodo. Eu falo, sempre gente, não é. E eu fico triste, sabia? Toda vez Sério? que algum aluno, professor, fala isso, porque eu falo, gente, é meu trabalho, não é incômodo. Então a próxima mensagem eu vou Não é começar. incômodo, Tati, porque eu vou responder ou não. Se Sim. você me manda e eu não tô trabalhando, eu não respondo. sim. Porque aparece pra mim a notificação. Se eu ver que é algo muito urgente, ali eu até abro e respondo. Agora, se eu ver que não é, que é algo que eu posso responder depois, eu não respondo, né? Meu horário sim. de trabalho. Então não é incômodo. Mas meu receio- meu intuito não é te deixar triste, Tati. Inclusive, meu objetivo de vida é deixar você feliz. Sempre. Mas é que realmente eu fico incomodado. Eu entendo. Você Eu entende. entendo Você o sabe, contexto. né? Com Você é certeza. Não, eu professora. entendo. E eu falo assim, quando chegam e falam, ai, desculpa te incomodar e tal, eu falo, não é incômodo, não precisa, não é. Então vamos Meu cortar essa parte. trabalho. Minha próxima mensagem pra Tati vai começar assim: Tati, é ligeiro, viu? É rápido aí. Sim, pode ser. O meu receio em relação a mandar mensagem para os nossos superiores é Sim. sempre em questão à formalidade. O quanto formal eu preciso ser. Eu tenho um problema com isso. Porque eu sou muito direta, assim, às vezes até informal demais, sabe? E daí Não, eu acho que é só dar um bom dia. A partir É, disso, o tipo- resto é normal. Mas eu às vezes preciso tratar da minha informalidade com superiores e com alunos, às vezes. Imagina. Porque não tem- eu falo assim, valeu, fia. Sabe? Tipo, eu mando as mensagens. Porque a gente tem uma relação muito tranquila. Não, aqui é né? muito sossegado, né? Muito Muito próximo, tranquilo. assim, Você não né? tem esse autoritarismo dos superiores Sim. de você tem que falar É. Ilmo. Ilmo não. Ilmo significa o quê? Ilmo é uma abreviatura, né?
Eu não, E Humo, eu não faço excelentíssimo ideia do não que ele sei tá o quê. falando. Ponta Grossa. Ah, sim. 12 de dezembro de sim, 2023. Certo. Entendeu? Não é em formato de carta o negócio. Não. que é Sim. mas ainda assim. Então não é medo, entendeu? É medo de incomodar. É o que eu falei, de incomodar. Mas eu não vou mais fazer isso então, Tati. Tá bom. Porque eu quero você feliz. Às vezes eu mando áudio, porque pra mim, no momento, é mais fácil. Isso, Laís. Aí, Mandar áudio, por favor. Não, É. tô brincando. aí o que acontece? Aí eu deixo, né? Aí quando eu vejo que não respondeu, eu falo assim, não deu pra ouvir. Aí eu pego e mando mensagem. Cara, o professor... o ele- áudio é complicado. o profe- Falei pra você até essa semana, Sim, eu acho, né? aham. Eu falo assim, às vezes vem e a gente não consegue ouvir, daí esquece. É que a gente, Sim, professor com é certeza. prolixo por natureza, entendeu? A gente é prolixo. Então você manda o áudio e depois você explica escrito. Isso. Eu faço isso porque eu mando áudio pra Tati, por exemplo, ou pra Jenny, ou pra qualquer um dos nossos coordenadores. Eu mando áudio. Aí eu me enrolo todo. Sim. Porque, de novo, eu já acho que eu já tô incomodando. Aí eu começo a me enrolar. Aí eu falo, vou mandar por escrito também, porque eu acho que eu me enrolei no áudio. Então eu dou 2 trabalhos pras pessoas. Escutar e ler. Eu, às vezes, faço o contrário. Eu mando por escrito, aí eu não sei se por escrito eu consegui me fazer entender. Aí eu mando o áudio e piora. É mal de professor, cara. A gente é prolixo, é normal. É, comum, né? Mas enfim, daí, Tati. Coordenação. Então, eu entrei em 2018 na coordenação, em maio de 2018. Eu estava como professora, em 2018 ainda permaneci, né? E em 2018 aumentei minha carga horária, estava com 40 e alguma coisa, algo nesse sentido. E aí, estava para defender meu doutorado, que daí eu defendi no início de 2018. E aí teve essa troca de direção no início ali, acho que foi em fevereiro, março, não lembro. E aí o diretor que tinha entrado, fazia pouco tempo, não conhecia, né? Ele fez uma seleção com alguns docentes para assumir as coordenações. A coordenação de saúde, na época, o Evandro, que era o coordenador que estava antes com todas as coordenações, ele permaneceu com humanas e exatas, e aí ele fez essa seleção para saúde. Uhum. E aí fez uma entrevista, ele deve ter feito análise de currículo, eu acho, né? Porque ele me perguntou algumas coisas do meu currículo, enfim, a gente conversou. E aí eu fui selecionada e ele me convidou para assumir a coordenação. Eu não tinha nem ideia como é que era. Uhum. Eu ia falar Nenhuma isso, ideia. porque eu também não. Tipo assim, na Não minha tinha. concepção de docente, eu não faço ideia do Não, que. eu não tinha também. Assim, não, a gente faz ideia do que a coordenação faz, porque a gente reclama pra Tati, mas. Não, mas a gente não tem quando não tá fazendo ali, né? Eu não tinha. E eu entrei bem na semana da greve dos caminhoneiros. Vocês lembram da greve dos caminhoneiros, né? Sim. Aham. E aí Agosto. foi assim. Foi em maio. Maio? Essa foi em Tô maio. sabendo legal. Foi em maio, porque foi bem na semana ali. Não sei se foi uma paralisação menor ou maior, mas eu lembro que foi na greve dos caminhoneiros que teve. E aí, o Evandro tinha ido para a cidade dele no final de semana, algo nesse sentido. Eu ia começar na segunda e ele ia voltar. E você ficou com o BO. E ele não voltou, porque ele não pôde. Porque ficou parado. A cidade dele era perto de Maringá e tal. E aí eu fiquei, assim, sem saber o que fazer. Parado, olhando pro computador, não sei por onde começar. Dá pra chorar agora ou E daqui a aí eu pouco? não sabia por onde começar mesmo. E aí comecei a olhar e tentar arrumar as coisas, enfim, fui resolvendo uma coisa ou outra ali, mas bem ainda superficial do que eu podia, baseado no que eu tinha de informação do que ele passava para mim como professora ainda, né? Então eu fui vendo, resolvendo e tal. Fui nas salas, falar com os alunos, me apresentar, né? Todos eles me conheciam, porque eu dava aula para todos eles. Uhum. Todos os alunos da área da saúde eu dava aula naquele ano. Então, assim, não foi difícil eles me conhecerem. Essas turmas que estavam em 2018 e 2017, para mim eu conhecia todos eles pelo nome. Uhum. A partir de então eu já não conheço mais, porque eu já não dou aula. tem como, Não né? tem como. É um ou outro aluno que eu lembro e tal, mas é muita gente. Eu lembro que é aluno, às vezes não consigo lembrar nem o curso. Eu olho para Sim. eles, eu sei que é aluno, mas eu não consigo lembrar ali naquela hora. E eu fico bem triste com isso, porque eu queria lembrar, mas eu não consigo. Porque é triste, né? As Sim. pessoas chegarem e não lembrar ali. Mas, enfim, é difícil. E aí, em 18, eu entrei na coordenação. Entrei na coordenação em maio. Eu defendi meu doutorado em abril. Assim, eu defendi meu doutorado, fiz a seleção, assumi a coordenação. Uhum. Daí já entrei na coordenação. E aí, enfim, é isso, né? E Na estamos coordenação aí. estamos aí até agora. Não, assim, durante o processo, que eu digo assim que ser coordenadora, de estar no dia a dia, como vocês falaram ali, de estar atendendo Mediando. alunos, atendendo professores, Intermediando. intermediando, né, tudo isso. Eu digo assim que às vezes lidar com pessoas não é fácil. Meu marido sempre fala isso. Chega e conto para ele algumas coisas, ele fala: meu Deus, lidar com gente não é fácil, né? E ele não trabalha, no trabalho dele ele não precisa trabalhar com pessoas diretamente, né? Então não tem isso na vida dele diária. Mas, assim, tem os benefícios de estar trabalhando com pessoas, é muito bom a troca, tudo isso, né? Mas tem aqueles momentos difíceis mesmo, porque às vezes as pessoas estão alteradas por motivos que não são do meu controle, assim.
E eu não tenho como controlar essas pessoas também, né? E aí eu tento acalmar, enfim, tento ajudar e nem sempre eu faço o que elas querem. E aí, às vezes, piora até, porque Sim. elas querem, elas vêm me pedindo determinada coisa, tanto o professor quanto o aluno, e eu tenho que dizer não, porque eu não posso dizer sim, né? Porque eu não quero, porque eu não posso. Não, e por normas institucionais. Exatamente, porque eu não posso por normas, por já saber como funciona o processo, porque assim é muito mais fácil, eu sempre falo isso, é muito mais fácil dizer sim. Mas o problema de lidar com o sim depois, Sim, com que as resolve isso depois das consequências, porque isso se desdobra às vezes em várias outras coisas que você vai colher daqui 6 meses, daqui uma semana. Porque aí você vai abrindo para vem outro, e aí você não consegue, né? Foge muito ali. Então, a gente tem as normativas, a gente segue. Eu tento seguir e tento ajudar quando eu posso. Mas nem sempre eu posso. Então, assim, é uma resposta que às vezes eu dou para os alunos. Falo assim, você não está fazendo nada. Eu já escutei isso várias vezes. Você não está fazendo nada por mim. Eu falo, eu tô. Não é porque eu não posso fazer o que você quer que eu não tô fazendo nada. Sim. Eu tô fazendo o que eu posso. Né? Eu vou até onde eu consigo. Eu não Dentro posso ir das além tuas disso, atribuições. né? Mas, assim, em relação à questão até mental, que você comentou ali de ser difícil, fácil, tem dias que é mais difícil, porque tem dias que você tem que estar com pessoas que te desestabilizam um pouco mais, né? Mas, assim, na função que eu tô ali, eu tenho que ter uma estabilidade, tentar manter uma estabilidade emocional, porque às vezes a pessoa já tá desestabilizada. alterada. Se eu me desestabilizo também, aí vira um caos, né? Então, assim, eu tenho algumas técnicas que eu uso. Já, assim, com o tempo. A gente vai aprendendo algumas coisas, né? Então, a pessoa chega a falar comigo alto, eu começo a falar bem baixo. Quase sussurro, sabe? Aí a pessoa vai baixando o tom de voz, vai baixando, e ela se acalma normalmente, sabe? E às vezes não sai com o que ela queria, mas ela se acalma. Sim. A pessoa chega energética demais, às vezes você tem que deixar, né? Você tem que ficar quieto, ou no teu Também. caso, falar mais baixo, deixa ela descarregar, porque depois que ela descarrega, ela... Né? Sim, Sim, às vezes eu só paro e escuto, né? Aí a pessoa fala, eu falo, olha, então, nesse assim, caso, assim, assado. o que eu posso fazer, te orientar, é isso, né? Isso eu não posso fazer. Quando a Tati falou que tem algumas técnicas, eu imaginei que ela tem um monte de, sei lá, caneca falsa na mesa dela. Quando a pessoa sai, ela quebra, sabe? Sim, pode ser. Pra É bom você ter desestressar. móveis e equipamentos falsos, tudo feito de sei lá, isopor, plástico, a pessoa sai e você quebra, pra você não quebrar coisa Na sua verdade, tem uma porta secreta na sala da coordenação, que daí lá tem... É um quarto do... Como é que chama? Aquele quarto do... Quarto do pânico? Do pânico. Aí lá eles vão... Daí inclusive tem isolamento acústico. Eles podem entrar lá e gritar, entendeu? Xingar, à vontade. Você guarda uma toalhinha do lado assim, dobrada, a pessoa sai, tá, boa noite, vou fazer tudo que você... Né, tudo que eu tiver no meu poder eu faço. Tá, obrigado, querida. Isso. A pessoa faz assim... É nesse sentido. Próximo! Ai, gente, que horror. Eu ia perguntar, né? Eu ia falar, coordenadores, quantos celulares vocês já quebraram na parede, assim, de estresse? Mas acho que... Eu não, nunca A Tati quebrei. a Tati O meu calma. é o mesmo desde o começo. Ela é. Eu acho que Jó teria inveja da sua paciência. Eu sou na maior parte do tempo. Já tive meus momentos, Teve um surto, né? assim? Já tive momentos, já. Tem dias que a gente não tá bem, né? É. E se as isso pessoas que eu chegam ia recorrentemente, assim, você... Só que tem que tentar se equilibrar, né? Mas não quer dizer que você não vai chegar em casa e chorar. Ai, meu Deus. Não, eu ia Ou entrar no carro e chorar já. Aconteceu. Ai, meu Olha, Deus. mas eu tô assim, 2018 até hoje, já tem um tempo razoável aí, né? Eu acho que de acontecer isso, assim, umas 3, 4 vezes, não é muito. Não é muito. Não é muito mesmo. Porque, assim, tem semanas que tem mais... A gente chama BO, né? Sim. Tem semana que tem mais BO, assim. Tem semana que não tem. Tem semana que passa tranquilo. Próximo de semana de prova é um caos, assim. Que antecede, pós, lançamento de nota, semana de AIP. A gente tem bastante situações, assim, sabe? Início de semestre, sempre Fechamento tem bastante de situação. disciplina. Porque tem aluno que fica retido. Aí ele não sabe que tá retido, porque não viu, né? E daí vai chegar, como assim tô retido? Você tem que mostrar. E aí, claro, ninguém quer ficar retido, né? Óbvio, né? Então não vai ficar feliz. E aí você tem que explicar e tudo mais, tentar acalmar, né? Mas assim, tá retido porque reprovou. Sim. Enfim, né? E aí a gente Sim. tenta acalmar e E a tua vida manejar, não né? a tua vida não é só aqui, né? Não, Então, não é é. isso que eu ia Essa comentar, que é a porque parte. Não é, isso é além uma de parte da minha lidar vida. com o emocional, psicológico das pessoas que a Tati atende, tem o dela, né? Sim, Porque às vezes a gente sim, não tá exato. bem, né? Não. É todo dia que a gente acorda motivado, mas você tem que desenvolver o teu trabalho Não, de qualquer é forma. que eu imagino, tem um dia que você pode até, assim, da sua vida pessoal, você tá tranquilo, eu acho que você consegue encarar qualquer Sim. pedreira aqui. Sim. O maior problema do mundo você resolve com toda a calma. Às vezes você não tá legal, um pentelinho de sapo, que nem eu falo, uma besteirinha faz com que você quebre, né? É. Dependendo do teu estado de espírito, né? Mas tem, assim,
eu normalmente não vou deixar de atender aluno, por exemplo. Mas aconteceu um dia que eu não estava bem, assim, porque já tinha acontecido outra situação. E eu estava na coordenação, e aí chegou uns alunos lá, e eu falei para um dos assessores que estava, falei, olha, não estou bem, não vou atender agora, veja se é urgente. Se for urgente mesmo, alguém atende. Se não for, pede para vir tal horário, porque eu não vou. Porque daí eu falei, não, se eu atender, dependendo do que vier, porque a gente nunca sabe, né? Nunca sei o que tá vindo, né? Sim. Eu falo, dependendo do que vier, eu não vou conseguir atender direito, não vou conseguir... E claro, tem dias que você... Isso no caso de eu estar num ápice, assim, né? Mas tem dias que você não tá muito bem e você vai atender do mesmo jeito, né? Mas aí você tem que vestir naquele momento ali profissional, e é isso, tá trabalhando, né? Tem que tentar desligar uma coisa da outra, né? Sim. E às vezes o que causou o estresse é o profissional mesmo, é aquilo que tava ali dentro, né? Do trabalho mesmo, né? Não, e a galera, né, tanto professores quanto alunos, é o que a gente sempre fala, um pouquinho de empatia, né? Com quem tá trabalhando, com quem tá tentando resolver teu problema. Óbvio que estressa, óbvio que a gente chega estressado pra pessoa, né? Nós professores menos, acho que os alunos devem né, chegar com um ânimo um pouco mais exaltado, alterado. Então, pai de aluno, mãe de aluno. Tem isso também. Advogado de aluno. Tem isso. Então, assim, um pouco de empatia, né, galera? Todo mundo tá... Ninguém aqui tá tentando sacanear ninguém, né? Todo mundo tá tentando se ajudar. A gente escuta muito dos alunos isso. O professor quis me ferrar. O professor quis... Gente, a gente não precisa disso. Galera, a gente corrige prova. Se eu for parar pra ver o nome por nome das pessoas pra tentar perseguir alguém, eu demoro 9 meses pra corrigir. Um pacote de prova. Então a gente nem vê, não tem... É muita prova, você só vai passando, corrigindo e foi. Não tem esse tipo né? de lida da gente com... Não existe essas coisas. Quer dizer... Não dá tempo. Não dá tempo dessas coisas. Então, só um pouquinho de empatia. Né? Sim, mas, olha, eu achei que a Tati ia falar, não, meu Deus, é muito difícil. Olha, na verdade, assim, eu vou te dizer, eu gosto muito do que eu faço. Então, isso ajuda muito, né? Claro. Eu gosto muito de ser professora. Ser professora, estar em sala de aula, assim, é minha paixão. Você continua de verdade. sendo... Isso que eu ia perguntar. Nesse momento, eu não estou em sala de aula, né? Nesse semestre. Mas, assim, próximo, provavelmente. Então, assim, eu gosto muito. O ser professor é muito prazeroso, né? O por trás disso que desgasta, porque tem as provas, tem isso, tem aquilo. E aí, sim, uma questão muito grande da coordenação é que quando a gente está em sala de aula, acontece coisas que a gente não está acompanhando e a gente não consegue responder. Porque eu estou em sala de aula, né? Ou resolver. Então, muitas vezes, eu estar em sala de aula e alguém descer ou subir, dependendo da sala onde eu estou, e falar, olha, precisamos de você lá e tal. E eu tenho que deixar os alunos. Gente, só um pouquinho, vou sair, volto. É muito ruim isso, né? E aí... mas é um momento que eu me desligo, assim, sabe? É prazeroso. Saio, assim... Aquela respirada funda que você fala, nossa, que delícia, sabe? Eu gosto muito de estar ministrando aulas mesmo, sabe? E gosto muito de estar na coordenação. Então, não quando a gente gosta, mesmo que seja difícil, em alguns dias mais, outros menos, né? Sim. Acaba sendo um pouco mais fácil. Sim, eu acho. com né? É um prazer ali, tá? Sim. É o que a gente fala, sempre vai ter aquelas funções chatas, né? Que a gente nem tudo a gente gosta, ama flores. fazer, né? Mas no todo, né? Quando você faz com carinho o todo, sai legal. Eu acho que tem o ônus e o bônus, né? De todas as funções. Qualquer uma. Qualquer uma. E tem que exatamente colocar isso, colocar no equilíbrio e buscar o que é essencial para você naquilo, na tua vida, mas também no trabalho, enfim, né? É filtrar, né? Aquilo que realmente importa. Sim. Nem tudo importa, né? Tem que filtrar isso, exatamente. E ter maturidade para identificar, né? O que importa, o que não importa. importa. Na verdade, a maturidade ajuda muito, né? Terapia também ajuda, né? Eu faço terapia, faço atividade física, faço outras coisas que me ajudam a dar esse equilíbrio, assim. Eu não sou um poço de calma, né? Naturalmente, né? Eu tenho suportes, né? Eu acho que isso é muito importante. Né, esses também. Suportes, o escape, atividade física, isso aqui, tudo isso ajuda, Viajar. né? Viajar. Eu ia falar, viajar é um hobby? Eu gosto pra desestressar, assim, sabe? Eu gosto bastante. Mas eu gosto de estar nos lugares, mas eu não gosto de me deslocar até os lugares. Eu tenho um pouco de pânico de viagem de carro, por exemplo, e de avião. Toma um remedinho, só acorda lá. Dorme. Eu não durmo. Não? Não dorme. Não durmo. Não consegue dormir? Fica o tempo todo. Não durmo. O tempo inteiro. É? Acesa. Sério? Sim. Ixi. Não durmo. Nossa. Eu acho que é culpa do meu pai, que ele é motorista de ônibus e ele sempre assustou muito, assim, no sentido de tome cuidado. Porque não sei o quê, vi um acidente, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, sabe? Ele, graças a Deus, nunca se acidentou, assim, né? Mas
ele sempre contou muita história, acho que pra colocar medo na gente, né? Sim. Quando começou a dirigir, assim. Então eu tenho um pouco de medo. E não é falta de confiança nos outros, né? Não é falta de confiança no meu marido dirigindo, não é isso, sabe? Mas é receio. É tipo um Qualquer trauminha. Ficou ali deve um ser, gatilho. Deve ser. Nunca tratei isso em terapia. Tive outras prioridades até hoje. Não Mas, deu tempo de chegar pode lá ser. Seja uma coisa que eu tenho que trabalhar. Porque não me incomoda tanto, porque eu não deixo de viajar. Sim. Então, eu não deixo Não de te ir. impede. Eu vou, É, viajo, o faço. quê? 1% de perrengue pra 99% É. de aproveitar o lugar. Sim. Sim, claro. eu vou, viajo, vou de avião, carro, vou. Não tenho problema com isso, sabe? Mas gosto muito de viajar. Eu acho que desconecta bastante. Bom, eu me desconecto muito fácil. Eu me desconecto assim, eu saí daqui. Se eu trabalho aqui até às 18 horas e eu sair, eu desconectei. Eu só vou me conectar de novo no trabalho na hora que eu estiver voltando para cá no outro dia, sabe? Assim, ou no horário que eu preciso estar me dedicando ao trabalho. Vou trabalhar em casa de manhã, já sei disso, vou pegar e vou trabalhar. Eu não fico pensando no trabalho fora do trabalho. Eu não faço isso. Eu não levo meu celular da empresa para casa, ele fica aqui o tempo inteiro. Ele não fica desligado, mas ele não fica comigo. Ele fica aqui. Então, eu não mexo com nada da empresa em casa, sabe? A não ser em extrema necessidade. Então, a pandemia foi um caos, assim, para mim, porque eu tinha que ficar o tempo inteiro em casa, né? Trazer E eu trabalhava muito mais do que hoje Muito até. mais. Muito Na mais, época que era de pandemia, de a gente manhã trabalhou até muito final mais. da noite, assim, um caos, né? E aí, assim, dedicação muito maior ao trabalho nesse período. Mas era um período que estava todo mundo passando por adaptações e eu não saía de casa, então... né, tava só em casa, enfim, né? Acabou que... Necessário, né? E era preciso, a gente precisava, porque era uma mudança drástica, né? Sim. Mas, enfim, as viagens, assim, eu gosto de viajar. Já tenho várias programadas já para os próximos meses aí. Olha aí. Meu marido gosta também de viajar, assim, bastante, sabe? Então, a gente aproveita. Tem alguns amigos que gostam também de viajar, então a gente vai... Em algumas a gente vai com os amigos, outras sozinho, outras com família, né? Vai distribuindo, assim mesmo. Brasil e mundo. Aham. Olha aí que beleza. O único contraponto de viajar para o mundo é o tempo, né, de viagem. Sim. Dependendo Isso é pra um onde você for. problema, né? A gente tem tempo restrito de férias, de coisa assim, então às vezes a gente não consegue Nada, muito longe, professor né? tem férias 2 vezes por ano, é uma maravilha. Nossa. Só viajamos em alta temporada. Só. Os preços estão baixos. Isso, quase não gasta. Sim. E o rock, Tati, assim, a gente tava até conversando antes, né? Que você falou que gosta de todos os tipos, mas o teu preferido é o rock. É o preferido. E tem- Pra e ouvir tem- é o preferido. E tem um porquê, assim, de quando que você começou a preferir? Quando eu era criança, eu lembro de escutar Creedence, porque um tio meu, que ele é super jovem, assim, eu era criança e ele era adolescente, assim, jovem, né? Então, eu ia na casa da minha avó, passar férias, e ele escutava isso, e eu lembro que eu gostei. Aí meu pai e minha mãe eram um Chitãozinho Chororó mesmo. E Que é bom também. essas coisas É bom. assim. É ótimo, eu amo, assim, o show deles é maravilhoso, inclusive. Mas assim, então assim, eu escutava sertanejo quando era criança, adolescente mais, né? Mas tinha uma pontinha que eu sabia que gostava. Quando eu comecei a namorar com meu marido, assim, ele gostava, mas não era uma coisa tão, assim, tão grande, assim, ele não é roqueiro, sabe? Ele gostava, mas gostava de outras coisas. E aí, eu lembro que eu escutei Guns N' Roses a primeira vez com ele, no carro, assim. Então, já não era nova, já era mais velha, assim. Faculdade pra mais, assim. E eu lembro de escutar Guns N' Roses, assim, a primeira vez e falar, meu Deus, que maravilha! Assim, eu me encantar absurdamente e falar pra ele, naquela época, falar assim, meu Deus, isso aqui eu não conhecia a banda. E ele falou, é banda e tal. não Uns sei o quê. 80. Daí eu falei, nossa, seria o sonho da vida ir no show deles se eles estivessem vivos na minha cabeça, né? Não tinha noção, não conhecia, né? Aí ele falou assim, mas eles estão. Eu falei, meu Deus, que maravilha! E eu fui em show do Guns 2 vezes já, assim, porque eu sou, assim, meu gato chama Axel, um deles, e o outro chama Slash, assim, é a minha banda preferida. Eu acho maravilhosa a voz do Axel até hoje, assim. Ele É muito mesmo boa mesmo. perdendo capacidade... Ele é maravilhoso, não tenho o que dizer, né? Já foi mais maravilhoso. Já foi, mas ainda é Mas maravilhoso, continua Ele sendo, né? é menos E aí, maravilhoso. enfim, né? E aí, assim, eu fui escutando, fui gostando de outras bandas. E aí, meu marido, lá em 2013, que foi no primeiro Rock in Rio que a gente foi, ele, vamos, com certeza, acho que foi Metallica, que a gente foi assistir a primeira vez, assim, maravilhoso também. Aí a gente foi indo em outros, assistindo outras bandas. Em Curitiba tem muito show, né? E fui conhecendo. Então, assim, hoje em dia eu gosto
Guns é a minha preferida de ouvir, assim. Welcome to the Jungle é a minha preferida de todas, assim. Caraca, a gente não conhece as pessoas É. mesmo. Coloca de trilha no episódio. Vou botar. E a AC/DC também, eu gosto muito, né? Mas gosto também de System of a Down, já fui no show deles, é maravilhoso Foi também. do Rock in Rio? Do Rock in Rio. System of a Down? Aham. Você Eu vai... gosto pra caramba. Sempre você vai, todo ano? No último eu não fui, agora. A gente optou por não ir porque... Não lembro agora. A gente tava vendo outras coisas, enfim, acho que a gente não comprou... A gente sempre comprou o passe antes, né? A abertura inicial, porque não conseguia na hora. E aí, nessa vez, a gente não comprou, passou, daí a gente... vamos, não vamos, daí ficou muito em cima, passagem nas alturas, né? Ficou tudo muito caro. Aí, a gente é equilibrado, a gente falou, não vamos gastar uma fortuna pra ir num negócio assim, né? Esse ano vamos ver na Globo. Tipo isso, E aí, eu acho que o último que foi agora, foi agora, ano passado, né? Acho que foi. Boa Eu não pergunta. faço ideia. Não, mas não faz Não, muito acho que foi tempo. o ano Não passado. faz Foi em muito setembro tempo, do ano não. passado. É. Porque daí agora foi aquele outro que foi em São Paulo, né? Aham. Então foi ano passado. E aí tem ano que vem de novo. Quem sabe a gente vai no ano que vem. Depende, né? Mas tudo depende de quem vier. Por exemplo, no anterior não teve nada que a gente não tivesse conhecido já, que a gente não fosse. Aham. Mas o festival em si não é a banda principal, né? Ele é o festival, assim. Sim, é o evento, né? É o evento. Até tava conversando com uns amigos agora, final de semana, e falando, vale a pena, que tava perguntando sobre isso, não necessariamente pela banda, porque as bandas normalmente elas vêm para tocar no Rock in Rio, mas elas fazem show em Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, elas fazem uma turnê, né, no Brasil, na semana que antecede depois. E é muito mais barato, às vezes, o show e muito mais perto para você ir em Curitiba, né? Só que é o festival em si, né? O contexto todo, ali, tudo que é ofertado, todos os shows que tem, tudo que tem acontecendo. Então é muito legal a É experiência. viver o Rock in Rio. É né? muito ou legal. Lollapalooza, ou The Town, E ou a gente vai, qualquer festival. a gente quando vai nesses festivais, a gente chega, abre o portão 2 horas, a gente chega 2h30, 3 horas, pra não pegar aquele fervo do início ali. Mas a gente chega no início, a gente vai no final, embora. Acaba 5 Aproveita horas. tudo. Acabou 5 horas da manhã, a gente tá indo embora 5 horas da manhã, assim, O sabe? ingresso é caro. E a gente aproveita. Fazer valer a pena. A gente até foi na Oktoberfest esse final de semana, tava Olha aí. comentando. Eu vi fotos, Olha eu vi aí. fotos. Tava comentando com um colega ali ontem, falando, a gente chegou pra assistir o desfile 1h30 da tarde, e o desfile é maravilhoso, né? Assim, vale a pena super. A gente foi assistir o desfile, e a gente foi pra festa, né? E saímos da festa 3h30 da manhã, direto, sem sentar. Ele falou, vocês são muito jovens. Eu falei, tá. No outro dia, meu joelho não tava doendo, que eu Vocês são aguentava, muito né? jovens. Daí o joelho da Tati falou... Nem tanto, Nem tanto. né? Mas assim, a gente gosta bastante de todos os estilos. Então, assim, fui no Oktober, dancei as músicas que tinha lá. Eu vou, assim, sertanejo, escuto em churrasco, mas não coloco muito em casa. Pagode, adoro pagode no domingo. Sim. Se colocar fazer um churrasco, adoro Thiaguinho, por exemplo, mas tem outras bandas que eu gosto também bastante. Inclusive, a gente fez uma festa de aniversário ano passado, eu e meu marido, que a gente faz todo ano. Tinha uma banda de pagode, que era uma feijoada. A gente Sim. contratou uma banda de pagode pra tocar, que foi maravilhoso. Foi, Olha acho que a aí. melhor festa que a gente fez. Contrata a banda do Enfim. Não, a minha... Gerimundo. Mas a gente já teve 2 festas que a gente contratou banda de rock aqui Olha em Ponta aí. Grossa, que Não, foi a mas- Índigo. Ah, sim. Eles Conheço foram os em meninos. 2 festas nossas, uma de aniversário e a minha festa de defesa do doutorado. Chamei eles foram pra tocar, que foi a primeira vez que eles tocaram numa festa, que são muito bons também. Sim, os meninos Eles são gente muito boa. bons, eu digo. gosto Ai, deles. o pessoal é muito bom mesmo. Tem um festival muito bom aqui em Ponta Grossa, chama Sexta e 6. Eu acho que vocês deviam eu acho frequentar. muito legal É, também. Não, a gente tá falando disso até ainda agora. Você vai tocar, né? Eu todo Ia ano, tocar agora e choveu. né? Mas todo ano a gente toca no Sexta e 6. Nossa, que soberbo, todo ano. Mas a gente, né, entra na seleção, passa, não tem o culpa. Sim. A gente tava falando isso ainda agora, né? Não tem estilo bom e estilo ruim. Óbvio que a gente Não. sempre acaba Você puxando mais pra um lado. tende pra alguma coisa. Mas todo estilo tem música boa. Você pega as Sim. músicas boas de cada estilo e escuta. Eu acho que é o contexto, né? Onde você tá. Vai do dia. Por exemplo, você falou, pagode. Qual que é o dia de escutar pagode, gente? Não Domingo. tem. Lógico que tem dia? Domingo. Ah, tá bom. Domingo, Domingo é dia de sábado, pagode. tá fazendo um churrasquinho. Exato. É verdade, cerveja. combina. Pagode, pra mim é um gatilho. Você colocou o pagode, pra mim é um gatilho a tomar uma cerveja. Olha aí. Que maravilha. Ah, é. Mas é final de semana, gente. Uai, Não, mas, né? Ué. Somos seres isso. humanos. Fora do nosso horário de essa trabalho? questão de somos seres humanos pra professora é um negócio complicadíssimo, Sim. né? A Sim. gente, assim, tá num lugar e fala, professor, você é aqui. Claro, gente. Eu tava falando isso com a Jana ontem de noite. Que a Jana foi me levar em casa. Eu moro a 2 quadras daqui, mas ela foi me levar em casa. Aí a gente tava falando, ela falou pra mim, nossa, eu tenho um monte de vontade de vir nesse barzinho. Mas já pensou os alunos encontrar a gente no barzinho? normal.
Não, mas vai ser a sensação do momento. Depois aguentem as figurinhas, Cara, meme. se eles vierem me cumprimentar, podem fazer figurinha, podem fazer meme. Tem os alunos que vão no meu show, por exemplo, não me vê pedir nota, entendeu? Não me vê falar de É uma trabalho. coisa, não me uma coisa, peça outra nota. coisa, outra Vem coisa. falar não- comigo, ô professor, tudo bem? Cumprimento, faço festa, brinco, Só sem não problema me nenhum. peça meio ponto. Agora, Mas se é vier falar de difícil, matéria e vier pedir nota, Daí não. aí não dá. É. Aí você sabe, Mas acaba com o meu fim de semana. Eu isso. penso assim, eu lembro de uma situação quando meu marido fazia engenharia na UEPG, tinha um professor que sempre estava em festa, na época era o Orkut. Tinha uma comunidade no Orkut. Sim. Professor fulano de tal na balada. Ah, Eles beleza. colocavam as fotos dele. Você veja, gente. Mas vocês acham que a gente não tem figurinha? Um monte de coisa da gente... Ficava A gente pensando, tem. gente. A gente do tem céu. vídeo, figurinha. Eu até não tenho Eu vontade não de ligo. ir assim nos barzinhos, mas eu encontro muitos alunos, porque a gente tem muitos alunos, né? Porque a gente dá aula para vários cursos e tal, então a gente encontra muito, Em assim. todo lugar. Todo lugar. Se você for pra Lua, com a SpaceX, Tem lá... Ô, tem um professor, aluno, vai ter alguém. isso, é. Já corrigiu as provas? Geralmente a pergunta é essa. Eu vou fazer aquela camiseta. Vamos. Vamos fazer. A gente vai Camiseta. conseguir Sabe isso qual em- Ainda camiseta? não corrigi as provas. Isso, É, a gente vai conseguir isso institucional. Isso. Vamos ver, vou conversar com algumas pessoas. isso. Ai. Tati, a gente já tomou bastante teu tempo. Quero te agradecer Imagina. demais por você Eu ter que vindo agradeço. e entrado na brincadeira aqui. É muito bom conhecer um pouquinho mais de vocês. Porque, de novo, a gente tem uma lida profissional aqui, mas é legal saber das histórias das É pessoas. muito legal. Eu realmente tô gostando muito. Achei que não ia ser tão divertido assim como tá sendo, mas tá sendo bem legal. A gente achou que não ia passar do episódio 1. É, mas, cara, Imagina. é muito legal. É muita história pra contar. A experiência de vida, né, de todo mundo. Todos os caminhos que todo mundo toma, os perrengues que todo mundo passa, assim. A gente consegue se relacionar também, né? Porque a Sim. gente também passa. Sim, a gente Então- se identifica, né? É. Eu quero te agradecer demais. A Tati foi minha banca quando eu... É, provavelmente de muitos. A Tati foi minha banca. Então... Mas não de todos. Não, só dos especiais. Eu agradeço muito. Tô Eu brincando. fui mais especial porque eu nem precisei fazer banca. Ai, Maravilhosa. soberba. Não, mas eu agradeço a Tati. Eu tenho emprego hoje, né? Então, se eu posso Imagina. sustentar meu filho hoje em dia... se eu morro Quer o O lenço? tipo do Alan. Quer o lenço? Eu não morro de fome. Não, mas a Tati estava lá na minha banca e graças a Deus eu consegui entrar aqui. Eu tenho... Além disso, eu tinha relação próxima com a Zoli. Eu dava muito trabalho para a Zoli, que é a mãe da Tati, lá na pós-graduação. Aham. que Eu nem sabia, né? tinha Só fui saber depois. Várias coisas... Depois. então. Várias coisas, né, que eu tinha que entregar. Fazia as coisas erradas, a Zoli sempre me puxava a orelha. Entendi. Até hoje eu devo ter esquecido de entregar alguma coisa lá na coordenação. Dei muito trabalho, mas eu sou muito grato a Zoli também, porque ela era muito boazinha comigo, me ajudava Não, e pra eu caramba. puxei a organização dela, os negócios dela. A assim, Zoli é bem maravilhosa, dela, um beijo, assim. Zô, saudades. Não, e a Tati, óbvio que eu tô brincando aqui, mas ela foi minha banca, eu também sou muito grato, né? Eu não estaria Claro. no Sesumar hoje aqui se não tivesse mérito. Não, imagina, eu não tenho mérito nenhum. Foi só, enganei vocês na banca. Mas Eu fingi bem. Mas obrigadão, Tati, de verdade, Imagina, por ter eu que vindo, agradeço. né? Por ter compartilhado um pouco a tua história com a gente. Deixa tuas redes sociais, assim, Tá. as que você puder deixar, né? Pro pessoal não encher o saco. Deixa aí, vai estar passando em algum lugar, se quiser. Tá bom. Pra galera te Eu que encontrar. agradeço o convite. Eu fiquei nervosa no começo aqui. Atrasei tudo, né? não, Mas deu pra gente imagina. começar. Fiquei nervosa no começo, mas eu achei que ia demorar 20 minutos. De histórias minhas, entendeu? Não porque ia demorar o contexto. Demorou, nossa, muito mais. Foi muito legal. Agradeço pelo convite. Imagina. Tati Stremel. E a rede social que eu tenho no Instagram acho que é @prof_Tati_Stremel, Aham. que é a do meu Instagram. E tem o Instagram da saúde, né? Que todos Sim. Sim. da saúde aí pra curtir, que é @ccbs, né? Que é o da saúde, que a gente sempre posta tudo que acontece ou lá. Sesumar, né? Ou só CCBS? Não sei agora lá. A gente sempre coloca só @ccbs, mas pode ser que seja junto. Tudo. Aham. Realmente. Não, mas, Dá pra dar de uma novo, conferida. Vai Vai passar. subir, vai passar Em em algum algum lugar Dá vai uma passar. conferida Isso. aí, né? Que é uma rede social que a gente compartilha bastante coisa lá no Instagram, né? Então bem legal Inclusive também. a gente sempre fala, né, para os alunos quando eles postarem, marcarem, né, esse Isso. Instagram que a gente reposta. Sim, isso Sim, mesmo. sim. Isso Verdade. mesmo. Obrigada. Então é isso, Parabéns. a gente que agradece pra caramba. E é isso, galera. Histórias, um podcast Unisesumar. Semana que vem a gente tá aqui de novo com mais um convidado sensacional, ou convidados sensacionais. Tan, 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 tan. tan. Spoiler. Beleza? E continuem, né, professora? Isso, se inscrevam, compartilhem, curtam, comentem, salvem. O que mais que dá pra fazer? Não sei, façam tudo que dá pra Compartilhem com seus fazer. familiares, né? A gente Isso. tá tendo uma resposta bem legal dos familiares dos convidados. Que a Dos gente nem- convidados, que a gente inclusive. nem imaginava. Tá chegando uns recados bem legais pra gente. Então, tá muito divertido fazer isso daqui. Isso. E continuem pedindo os professores que vocês querem, né? Temos uma lista Professores, já longa, mas- funcionários, enfim, quem vocês quiserem, né? Exatamente. Quem vocês têm contato, que vocês querem saber um pouco da história, Da vocês podem mandar pra história. gente. Isso. Beleza? Tati, obrigado de novo. Obrigada. Valeu. Eu que agradeço. Até mais, galera. Até semana que vem. Um beijo. Até. Tchau. Tchau.
Obrigada, gente. Paty. Tati, obrigado. Nossa, Eu nem foi sei se passou muito